Suportando-nos no sociólogo alemão Norbert Elias, pode dizer-se que quanto mais profunda e abrangente se revelar a regulação dos impulsos no indivíduo, maior será a distância entre o comportamento das crianças e dos adultos. Ou seja, quanto mais sólida for a formação do superego, maior é o peso do processo civilizacional sobre o indivíduo, face à necessidade requerida para o desempenho das funções de adulto. Bem-vindo ao canal de Sociologia e de Questões Sociais. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e vou hoje falar-lhe um pouco sobre a autorregulação comportamental. Propondo à sociedade aos indivíduos determinadas tarefas e funções, o campo de manobra no desenvolvimento das suas capacidades e tendências fica extremamente reduzido face à rigidez das divisões sociais. Neste sentido, já o sociólogo francês Émile Durkheim nos tinha chamado a atenção para as consequências patológicas resultantes do excesso de divisão social. Por um lado, a sociedade desenvolve no indivíduo um conjunto de aptidões e tendências para as quais não lhes dá depois a oportunidade de as realizar, resultando isto naquilo a que o autor designou por processos anómicos. Por outro lado, face ao crescente aumento das divisões funcionais nas sociedades modernas, o indivíduo acaba por se atrofiar e não realizar aquilo que teria correspondido às suas capacidades. Para sobreviver na teia de relações a que pertence, o indivíduo opõe-se então à sua verdade interior, acabando por não ter a possibilidade de tornar-se naquilo em que poderia ter-se tornado. Afirmações estas que correspondem também ao pensamento do psicólogo e psicoterapeuta norte-americano Carl Rogers sobre os entraves ao desenvolvimento humano. Não será por isso de estranhar que a pressão exercida pela estrutura de relações sobre o indivíduo lhe imponha tensões e provoque rupturas que conduz a uma confusão de tendências com uma frequência inconscientemente não vividas. Apesar do agora afirmado e numa perspectiva absolutamente diferente, à semelhança de muitos outros autores da sociologia, não há para o sociólogo alemão Norbert Elias uma separação entre o eu do indivíduo e o meio social. Há sim uma continuidade das vidas singulares naquilo que o filósofo norte-americano George Herbert Mead demonstrou na sua obra fundamental Mind, Self and Society, ou seja, a mente do indivíduo reflete a sociedade porque a sociedade se prolonga na sua mente. A autocondução psíquica do indivíduo adquire, por isso, formas específicas no relacionamento que ele mantém com os outros. Elias tem este propósito uma visão estruturalista, mas também sistémica, já que considera que deste campo de interações do indivíduo com o meio social emerge um sistema de tensões. Uma alteração no todo relacional afeta a posição singular de cada indivíduo. Por sua vez, cada indivíduo é um todo sistémico que, na relação com os outros, forma um novo sistema maior de relações, não deixando, no entanto, cada um deles de ter as suas formas particulares. As relações humanas são, para Elias, como uma teia que constantemente e simultaneamente se tece e se desfaz. Com esta metáfora,
Pode dizer-se que o sujeito cresce para fora de uma teia humana pré-existente a si, mas desenvolve-se simultaneamente para dentro dela, já que ele é também um dos seus artífices. É por essa razão que há autores que preferem dizer que os indivíduos são simultaneamente produto e reprodutores da estrutura social da qual fazem parte. Prosseguindo no pensamento de Elias, à semelhança do sociólogo alemão Max Weber, sobre estas questões, os impulsos e o ego de um ser humano, ao contrário das funções orgânicas, são constantemente orientados para os outros seres humanos. Trata-se, então, da autocondução de um ser relativamente a outro ser. E é o facto de o sujeito estar voltado para os outros, ao contrário da estrutura instintiva dos animais, que lhes proporciona a plasticidade necessária à adaptação aos outros na relação que com eles desenvolve. Se é verdade que o comportamento do recém-nascido se regula desde cedo na relação com os outros seres humanos, aquilo que caracteriza a singularidade do sujeito é algo que não pode ser estranho à própria sociedade. Antes, é fundamentalmente aquilo que constitui a unidade de relação, que podemos designar por sociedade. Aceitando nós estas premissas, a maneira como cada indivíduo se vê a si próprio e se regula relativamente aos outros depende da estrutura de relações na qual aprendeu a considerar-se como fazendo parte do nós. Se pretende uma autorregulação eficaz dos seus impulsos, não deixe de subscrever este canal para que, de forma automática, venha a receber os avisos de novos conteúdos. Bastará para isso clicar uma só vez na palavra subscrever. Da minha parte, subscrevo-me na expectativa de o voltar a ter aqui de novo.